2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, até o versículo 17. Vamos concluir 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo inicia alertando a igreja: ninguém vos engane, não vos demovais da vossa mente, não se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, Paulo está dizendo para aquela igreja: não deixe o que você ouve, ou até que alguém revele, aparentemente pelo Espírito, tirar você da posição que Deus tem te colocado. Não deixe que nada te influencie para tirar o seu foco do Senhor Jesus. E ele fala aí, porque algumas pessoas estavam entendendo errado o que Paulo tinha falado para a igreja de Tessalônica. Algumas pessoas começaram a dizer que Paulo afirmou que Jesus já tinha vindo, o dia do Senhor já tinha vindo, e estavam um pouco confusos, e Paulo diz: não se engane com essas coisas que você ouve por aí. E a partir do verso 7, ele diz que a manifestação desse mistério da iniquidade, ou o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, ele diz que esse espírito do anticristo, ele já está agindo, e ele vai agir, vai se manifestar, e ele fala para aquela igreja: vigiem. E ele diz que esse espírito vai enganar os que não acolheram a verdade, não amaram a verdade. Por isso as pessoas se enganam, porque não amam a verdade. No verso 12, ele diz: eles não deram crédito à verdade, se deleitaram com a injustiça. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, me ensina a amar a tua verdade e não a minha mesmo. Me ensina a amar a tua presença, a tua glória, a tua verdade, e não criar as minhas próprias verdades. Mas o trecho que a gente leu agora, o que Paulo vai continuar dizendo é que, ainda que exista o homem da iniquidade, o espírito do anticristo, ele diz: mas enquanto isso, quem é do Senhor, ou seja, quem é igreja, ele fala: vocês, eu dou graças a Deus por vós. Versículo 13. Por quê? Ele diz: porque vocês foram escolhidos por Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos cairão nos laços do engano, do anticristo, desse espírito que já está agindo desde o início, o espírito de engano age desde o Éden, e está agindo no final dos tempos, mas ele diz: mas vocês são salvos, e os salvos, eles vão ter algumas características. Paulo diz: graças a Deus por vocês, primeiro, porque vocês estão sendo santificados pelo Espírito. Ele diz: vocês, Deus escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Enquanto o mundo se engana e ama o pecado, quem é do Senhor vai a cada dia mais se santificar pelo Espírito Santo. Santidade não é bom comportamento, santidade é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos convencendo de erros, de equívocos, de enganos, e vai nos levando para a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Imitar Jesus. Amar Jesus, ter o caráter de Jesus, ter o Espírito de Jesus, o amor de Jesus fluindo, a identidade de Jesus fluindo. Este é o Evangelho. Evangelho não é participar de reuniões, o Evangelho é ser semelhante a Jesus.
Tudo que é fora disso é religião. E evangelho é imitar Jesus em seu caráter e em sua missão, em suas obras, em seu amor. É se parecer com Jesus. Ah, pastor, então é comigo mesmo. Eu tenho todos os dons. Você não parece com Jesus quando fala em línguas, quando profetiza. Nós parecemos com Jesus quando amamos, perdoamos e amamos a santidade e a verdade. Ele diz, a santificação no Espírito, ou seja, o fruto do Espírito, é a marca dos salvos. Enquanto o espírito do anticristo engana, os que são do Senhor se santificam mais. Os santos se santificam mais. Segundo, quem é do Senhor, ele diz, não apenas pela santificação do Espírito, mas ele fala, e pela fé na verdade. Fé na verdade. Amar a verdade. Mas o que é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus falou, o Espírito Santo virá, e é o Espírito da verdade, o Evangelho de João diz, ele nos indica a verdade. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, os salvos, eles têm fé, mas não é a fé na fé, nem a fé no sentimento, nem a fé no que eles mais gostam, é a fé na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E toda a verdade de Deus nos humilha, e toda a verdade de Deus nos quebranta. A verdade de Deus nos transforma. Precisamos amar a verdade. Quanto maior amor à verdade, menos equívoco, menos espaço para o engano no nosso coração. Amar a verdade, andar na luz. A verdade na Bíblia tem a ver com a luz, andar na luz. Amar a luz, enquanto a mentira na Bíblia está ligado a trevas, a engano. Andar na luz e buscar a verdade deve ser o alvo de todo verdadeiro filho de Deus. Mais uma terceira marca aí, eu coloquei pelo menos 5. A igreja do Senhor Jesus, enquanto o mundo é seduzido pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, do erro, a igreja do Senhor Jesus, ela permanece firme. Versículo 15, Paulo diz, assim irmãos, permanecei firmes. Ele está dando uma ordem, uma direção, ele está mostrando que por mais que você já conheça o Senhor e a verdade, existe uma escolha diária, uma decisão diária de permanecer firme. Ou seja, enraizado, inabalável, como aquela árvore que está enraizada, que está crescendo não só para cima, visivelmente, mas ela cresce para baixo, as suas raízes, e os ventos vão soprar, mas você permanece firme, resistente, resistindo com firmeza aos ventos, às tentações, às inclinações do inimigo e às influências deste mundo. Permanecer firme. Sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Os salvos vão permanecer firmes. Não pense você que o final dos tempos todos vão se desviar. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar, de quase todos, mas não de todos. A Bíblia diz isso. E por que o amor vai se esfriar? O texto de Mateus 24 diz, porque a iniquidade se multiplica. Quando há uma iniquidade crescendo em nós, o amor se esfria. Como está o nosso amor um para com os outros? Fé na verdade, permanecer firme. Em quarto lugar, Paulo diz, guardai as tradições que vos foram ensinadas. É óbvio que Paulo não está dizendo aqui para você ser alguém agarrado e aprisionado a tradições humanas. Quando ele diz guardar as tradições, ele está dizendo, guardem as palavras que foram trazidas a vocês, vinda da parte do Senhor Jesus, ensinada por nós. Guardem essas palavras. Por quê, irmãos? Porque a gente pode começar bem e terminar mal. A gente pode ouvir verdade de Deus, ouvir o Senhor, mas no meio do caminho parar de assimilar, de regar, de guardar aquilo que o Senhor Jesus já começou a fazer na nossa vida. O Senhor tem falado com você? Você tem aprendido palavras que vêm de Deus? Guarde as palavras, guarde as tradições. Como o Espírito Santo, usando o escritor aos Hebreus, diz, vocês estão esquecendo das coisas que vocês aprenderam? Estão precisando de novo aprender as coisas elementares da fé? Ele fala isso para uma igreja lá no primeiro século, que conhecia muito a palavra, porque a tradição deles era hebraica,
uma igreja com raízes sólidas, mas o escritor, o Espírito Santo usou aos hebreus, diz: vocês estão precisando reaprender o que era básico. E não fique ofendido quando o Senhor te mostra que você parou de praticar o que é básico. Não fique ofendido, porque a ofensa é orgulho. É melhor assumirmos: Senhor, preciso voltar a fazer o que é básico do Evangelho. O que é básico? Arrependimento, perdão, amor, paciência. É básico, mas às vezes a gente para. Então guarde o ensino de quem? De Jesus. E concluindo, enquanto o anticristo está operando no erro e o engano na terra, como a igreja vai viver? A igreja possui consolo e esperança pela graça de Jesus. A igreja do Senhor verdadeira, ela é revestida de um consolo, de uma esperança que só quem está em Cristo tem. Paulo diz isso no versículo 16: o nosso Senhor Jesus e Deus, o nosso Pai, Ele nos amou, aleluia, glória a Deus. Essa expressão aparece várias vezes: nos amou e nos deu o quê? Uma eterna consolação e boa esperança. E boa esperança. Em outro texto Paulo diz: viva a esperança. O consolo e a esperança que só quem tem Jesus possui, não são vazios, apenas emocionais. O consolo e a esperança que quem é de Jesus tem são genuínos, verdadeiros, são diferenciais. Andamos nesta vida com desafios, com guerras espirituais, com tribulações que fazem parte do caminho, mas quem é do Senhor tem um consolo sobrenatural e tem uma esperança inexplicável. Que esperança é essa? Esperança na volta do Senhor, esperança na soberania de Deus, esperança que renova a nossa alegria, a nossa paz, que renova as nossas forças. A Bíblia diz, irmãos, que a esperança que se adia adoece a alma. Se nós colocamos expectativa em coisas humanas, terrenas, para que a gente possa ser completo, vamos adoecendo. Ou até mesmo uma promessa de Deus. Até as promessas de Deus não podem roubar a nossa esperança, as promessas que ainda não se cumpriram. Mas eu já espero há muito tempo. Até as promessas de Deus não podem se tornar para nós uma expectativa que só quando elas se cumprirem nós seremos plenos. Não, o que nos preenche é a presença viva do Senhor Jesus, é o hoje nele, é estar nele. Promessas de Deus, mesmo as promessas quando se cumprem, não nos tornarão satisfeitos se não estivermos nele. Esse é o engano que muitos de nós vamos ser tentados. Mesmo uma promessa do Senhor, eu digo promessas na terra, um ministério, por exemplo, é algo maravilhoso. Quando o Senhor te fala acerca de um ministério e que Ele vai manifestar num tempo na tua vida, mas ministério não preenche a gente. A obra missionária, mas a obra missionária, no dia que eu for para Dom Basílio, você não preenche a gente. E outras promessas mais que não precisamos exemplificar nessa manhã. Somente nele somos satisfeitos. É a presença dele, é o amor nele, por Jesus, em Jesus, é isso que nos completa. Se Jesus não for tudo em nós, ele não será nada. Jesus não é um acessório de todo um plano de Deus. Jesus é tudo em todos. Ele é a essência da vida abundante. Ou seja, Paulo está dizendo: enquanto o engano está correndo solto, quem está em Cristo, versículo 16, terá eterna consolação e boa esperança pela graça. E o verso 17 ele diz: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele diz que essa consolação e essa boa esperança do Pai e do Senhor Jesus consolem o vosso coração e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Mantenha você com o coração firme, o coração em paz, a paz que o mundo não pode dar, Jesus dá. Se nós não tivermos isso, amado, até a nossa oração é uma oração
não sincera, é uma oração murmurando e não em paz. Que o Senhor Jesus, em meio a esses dias maus, inunde o nosso coração de esperança e de consolação verdadeiras. Esperança e consolação que vem do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.